Todo mundo sabe a minha paixão pelas sofronites e hoje eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo um pouquinho dessas plantas tão maravilhosas e também quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento no cultivo delas, tá? Então você que está chegando agora já deixa seu joinha, se não for inscrito se inscreva. E apreciem sem moderação, gente. Essa é a Sophronitis brevipenunculata, uma Sophronitis da região de Minas Gerais, uma planta muito linda, maravilhosa. É a primeira das Sophronitis brevipenunculata a florir aqui em casa, este ano no caso. E vejam que ela está com um tom bem róseo, né? O que não é muito comum. Geralmente ela tem o tom assim mais pro vermelho mesmo. Então essa daqui saiu com uma tonalidade mais rósea, o que lembra muito a Sophronitis vitigiana, tá? Muita gente até diz que a Sophronitis vitigiana e a Sophronitis brevipenunculata são a mesma planta. Eu, porém, né, discordo disso. Mas aqui a gente tem esse belo exemplar, né, para compartilhar com vocês, então, de Sophronitis brevipenunculata. Eu tenho aqui também para compartilhar com vocês uma outra raridade. Essa é a Sophronitis acuensis ou açuensis, como alguns chamam. Essa é a Sophronitis que é encontrada na região do Pico-Açu, na Serra dos Órgãos, na região ali do Espírito Santo até o Rio de Janeiro. Então uma planta muito bonita também. Ela não é tão boa de forma quanto outras Sophronitis, mas é uma planta maravilhosa. Vou compartilhar uma planta bem parecida para vocês verem aqui, mas elas têm algumas diferenças. Essa é a Sophronitis pygmea, também encontrada no litoral do Sudeste, na região do Espírito Santo, na região da Serra dos Órgãos, ali, indo mais para o interior, né, do Brasil, né, pegando, se eu não me engano, parte do estado de Minas Gerais, eu não tenho bem certeza, mas ela se estende um pouquinho mais adentrando o interior do Brasil, certo? Uma planta de Mata Atlântica, muito bonita, e ela tem uma similaridade muito grande com a Sophronitis acuensis, né? Vejam que elas são muito parecidas mesmo. Hoje essas plantas, tem gente que indica que elas não são Sophronitis pygmaea nem acuensis, mas sim são Sophronitis mantiqueira, né? Então tem uma confusão aí. Aqui eu tenho também uma outra Sophronitis pygmea. Essa daqui, gente, tá um charme. Olha só o tamanhinho das flores. Então ela tem essa característica de estar florindo com flores minúsculas, né, de menos de 1 centímetro, até flores aí que pode chegar a 4, 5 centímetros aproximadamente. Diria assim, as menorzinhas dentro das Sophronitis do grupo Cuccíneo. Aqui a gente tem, ainda em processo de abertura, a Sophronitis cernua. É uma variedade de Sophronitis, só que ela se diferencia um pouquinho morfologicamente, né, do grupo Cuccíneo. Então essa daqui é a Sophronitis cernua. Tá? Dentro do grupo das Sophronitis cernuas, a gente vai ter a Sophronitis alagoense, a Sophronitis cernua litorânea e a Sophronitis cernua continental. Essa é a continental, ela é um pouco maior, em geral, as flores, o vegetal, em relação à Sophronitis cernua litorânea, tá bom? E aqui eu quero compartilhar para vocês esse belo híbrido, já terminando a floração. Esse é um híbrido entre Sophronitis coccinea e Sophronitis cernua. O nome dele é Sophronitis orbiter. Olha só. Vejam que a flor e o vegetal se assemelha muito com a da Sophronitis cernua, porém ela é um cruzamento entre a cernua e a Cuccínea. Aqui eu tenho para mostrar para vocês um vasinho cheio também do cruzamento, olha só, Sophronitis cernua com Sophronitis
Coccicínea, e aqui a gente tem a floração abrindo, Sophronitis orbiter. É uma planta muito bonita também, começando a abertura aqui, vejam só, uma planta maravilhosa. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas plantas, como tá cultivando elas, em especial o meu xodozinho aqui, a Sophronitis brevepedunculata, tá bom? As sofronites, existe uma polêmica muito grande hoje com relação àqueles que consideram elas como catleias, aqueles que consideram elas ainda como sofronites. Isso por quê? Porque através de estudos morfogenéticos, estudos de DNA, o que aconteceu? Através de uma pesquisa, essas plantas foram identificadas com DNA de catleias, Então, vamos só para a gente sintetizar isso e facilitar o entendimento. Essas plantas aqui e essas aqui são consideradas a mesma, geneticamente falando. Então, as sofronites e as catleias têm o mesmo DNA. E aí hoje tem essa polêmica, que muita gente diz, é catleia, outros dizem não, é sofronites, não tem nada a ver. Eu particularmente prefiro continuar chamando de sofronites, não tem nada a ver com, morfologicamente falando, em questão de característica de flores, de vegetal, não tem nada parecido com catleia, embora exista uma proximidade com o DNA das catleias, Então é possível a gente fazer cruzamentos entre catleias e sofronites e saírem plantas assim como essa que vocês estão vendo. Esse é um cruzamento de sofronites com catleia que vocês estão vendo aqui, ó. Então vejam que o vegetal, ele não é tão pequeno quanto o das sofronites, mas não é tão grande quanto o das catleias. Mesma coisa com a flor, Vejam que a flor ela é bem maior já do que a flor das sofronites. Porém, muitas vezes não é tão grande quanto de uma catleia, tá? Então são plantas que têm proximidade morfogenética, porém, não são plantas que eu considero iguais, Elas têm uma distinção aí, tanto pelo vegetal, quanto pela floração, quanto por outros hábitos. São plantas muito fáceis de serem cultivadas, vêm muito bem em madeirinha, em tronquinho, é a minha preferência de cultivo, como vocês podem ver. Plaquinha de peroba, plaquinha de sanção do campo, de cedro, olha só, essa daqui está plantada no cedro, com frisos, elas vêm muito bem, enraizam super bem. São plantas que gostam de uma umidade que vai ali de 50% até 70%, dependendo da espécie. Em geral, as cernas e a brevepedunculata, elas não gostam de tanta umidade, Então essas duas aqui, elas são plantas que toleram ambientes mais secos, e gostam de ambientes razoavelmente quentes. Já as sofronites, como essa daqui, que é a pigmeia, e a aquensis, elas gostam de ambientes mais frios e úmidos. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Isso quando eu falo em umidade, eu falo em umidade, tanto a umidade relativa do ar, quanto a gente prestar um pouco mais de atenção nas regas. Porém, se você mantém ela em vaso e faz uma rega muito constante, a chance de ter problemas com podridão é muito grande. Eu cultivo algumas sofronites dessa forma aqui, ó, em vaso de argila, de barro, com musgo, apenas musgo e casca de arroz carbonizada, ou apenas musgo, como é esse caso aqui. No fundo a gente tem a brita ou isopor, que ajuda na drenagem. Mas o que eu faço? Eu faço regas controladas. Só rego quando eu tenho certeza que aqui já está seco. Então não dá para manter
essas plantas em materiais que fiquem muito encharcado, porque elas são muito sensíveis ao excesso de umidade. É uma coisa até contraditória. Elas gostam de uma umidade do ar bastante alta, porém, se as raízes ficarem aí 2, 3 dias muito úmidas, elas tendem a apodrecer, né? Tanto apodrece as raízes quanto vai apodrecer o pseudobulbo. São muito sensíveis ao excesso de umidade e é muito comum mesmo o ataque de fungos, de podridão parda, podridão negra. Então, se você não ficar atento, questão de 2, 3 dias você perde uma coleção inteira para podridão. Isso por causa da questão da rega. Então, sempre que for cultivar, né, dê preferência a madeirinhas, a tronquinhos, que vocês vão ter bom sucesso. Em qualquer uma das espécies, a melhor opção é o tronquinho. O tronquinho ou vaso de barro com um mix ali de esfagno, casca de pinos, carvão, mas tudo muito fino. Utilizou material grosso no cultivo dessas plantas, elas não se desenvolvem e tendem a estar morrendo depois, tá bom? Com relação à adubação, segue o mesmo padrão para as demais orquídeas. Eu não utilizo adubo especial para elas, né? Faço o mesmo cuidado que eu tenho para todas as demais orquídeas que eu tenho no orquidário, mesmo porque são muitas e eu não tenho como estar fazendo uma adubação separada, né, para essas plantas. Mas se você tem condições, né, você precisa primeiro saber a época de floração delas, para daí você entrar com floração 3, 4 meses que antecede o período de floração, né? Adubo de floração, então, pelo menos 3, 4 meses antes do período de floração. Adubo de crescimento logo depois que termina a floração, tá? E nesse meio termo aí você intercala o adubo de manutenção, tá bom? Sempre utilizar macros e micros nutrientes, é importante para todas as fases de desenvolvimento da sua planta e melhor efetividade no crescimento do vegetal. Falando em vegetal, vejo que são vegetais pequenos, mas que eles entouceram muito. Elas dão as touceirinhas e crescem bem rapidamente dentro das condições ideais, certo? Então, assim, não tem muito segredo no cultivo delas. Eu não vou me estender porque também já está um pouco noite aqui, né? Já está ficando bem difícil de estar mostrando as características da planta, do vegetal aí para vocês, então eu vou parando por aqui. Mas se alguém ficar com alguma dúvida com relação a como cultivar uma determinada espécie de sofronites, é só entrar em contato. Com relação aos híbridos de sofronites, a gente tem que ter cuidados similares, sempre utilizar materiais de boa drenagem. Então esse é um híbrido de sofronites, ele está plantado somente na pedra brita, carvão e casca de pinos. Aqui no fundo desse vaso tá cheio de pedra brita para ajudar na drenagem. Eu tomo esse cuidado de não estar utilizando materiais que retenham muita umidade quando vasos são vasos assim como esse de plástico, que tende a reter mais umidade, porque são plantas, como eu falei, muito sensíveis. E olha, esse é o resultado, né? Plantas bem vistosas, bem maravilhosas. Eu tenho muitos cruzamentos, muitos híbridos primários, híbridos mais complexos de sofronites, porque eu amo, e todos eles eu cultivo de forma similar, com materiais de boa drenagem, respeitando a questão da rega principalmente, para você ter sucesso. Esse é o principal fator. Errou um pouquinho, dá podridão, acaba perdendo a planta, tá beleza? Gente, eu quero lembrar vocês, é muito importante, interrompendo o vídeo aqui para uma programação especial, que quem ainda não adquiriu as plantas lá do Orquidário Parisotto, a gente fez a live de vendas, eu vou deixar o catálogo na descrição do vídeo, e essas plantas que vocês estão vendo agora, que vocês vão ver a partir de agora, são plantas que estão disponíveis aí por preços bacanas, mas somente para quem entrar em contato com o Sidney Parisotto através desse WhatsApp que eu estou deixando aqui na tela, tá bom? Aí vocês
entram em contato, mandam a palavra-chave, a palavra senha lá para ele, e aí vocês vão ganhar um super desconto, um super bônus para vocês, tá bom? Gente, tem brinde, né? Brinde a partir aí de R$200, já tem brindes acima de 50, né? Ou por exemplo, né? Comprou R$200, você vai ter um brinde aí de R$50, né? Se você comprou menos, vai ter um brinde um pouco menor, mas vai ter brindes, né? Vai ter desconto, tem parcelamentos bacanas, então tem de tudo para vocês aproveitarem aí para poderem comprar e terem aí uma expansão da coleção de vocês, tá bom? Gente, por hoje é isso. Aqui tá noite, anoiteceu rapidamente, quase não tá dando tempo de fazer os vídeos, de falar bastante, como eu sempre falo. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like, compartilha esse vídeo. Gostou das orquídeas, não sabe aonde encontrar? Entre em contato comigo que eu estarei, né, direcionando vocês para pessoas que são confiáveis e que têm plantas legais para venda, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!